Hoje vamos aprender a fazer esse puxadinho caprichado, que é um elemento lindo que vai ficar maravilhoso em qualquer das suas mandalas. Agora eu vou te explicar os materiais que você vai precisar e como nós vamos construir passo a passo juntos esse puxadinho. E você vai precisar de materiais muito simples. Uma cartolina cortada de 10 por 10, preferivelmente preta. Vamos usar essa tinta dourada Metal Colors. Um pouquinho de água. Vamos precisar um lápis aquarelável, apenas um palito de espeto e uma paleta para misturar. A primeira parte do processo é preparar a tinta. A tinta, para trabalhar puxadinhos, ela não deve estar muito espessa, tá? Eu adoro essa tinta aqui para tudo que é pontos gordinhos. Adoro a textura dessa tinta da Metal Colors. Porém, para puxadinhos, é melhor colocar apenas um tantinho de água para poder facilitar o processo de puxar a pintura, né? Puxar a tinta, aliás. Aqui eu vou limpar a minha ferramenta. Uma vez que eu já cheguei numa textura mais líquida, tá? Eu pego, como eu saber, eu pego e eu posso ir puxando a tinta assim, eu vejo que ela corre mais fácil. Vamos começar com o processo de criação do puxadinho. Para esse puxadinho caprichado, nós vamos pegar a parte de trás de um lápis. E no centro, a gente pode fazer no centro, eu vou mostrar, você pode depois fazer em outro lado para repetir o exercício. Vejam, como a tinta ela tá com uma consistência boa, eu consigo recolher bastante tinta com a parte de trás do lápis e eu ir pressionando contra a superfície. E na medida que eu pressiono, o círculo ele vai crescendo. É importante sempre manter limpa a ferramenta. Se eu acho que o círculo ele não ficou tão redondinho, então com o palito de espeto eu vou distribuindo a tinta até eu ficar feliz com o ponto. Até aqui eu não tô procurando fazer um ponto com textura, tá? Com elevado, eu tô só procurando fazer um ponto. Agora nós vamos colocar pontos. Aqui não tem importância a quantidade de pontos. Eu tô pegando pouca tinta, observem. E eu tenho só que cuidar que a distância entre os pontos seja a mesma, a distância dos pontos em relação ao ponto central seja a mesma, distância entre esses pontos seja igual. Eu não posso ter um ponto mais para fora, um ponto mais para dentro. Isso tem que ser uma linha perfeita e que os pontos eles sejam do mesmo tamanho. Então, vamos criar essa primeira linha toda. Para quem tem um pouquinho mais de dificuldade de criar os puxadinhos, nós temos que pensar numa linha imaginária aqui que passa pelo centro, tá? E a gente vai pintar com um lápis aquarelável, preferivelmente um círculo desse lado e um círculo desse lado. Importante que eles sejam paralelos, que eles sejam simétricos, tá? E vamos pensar num ponto de chegada. Vamos pensar aqui um ponto de chegada aqui e um ponto de chegada aqui embaixo. Que deveria ser, e pensa assim, numa linha imaginária por aqui. Então, eu vou criar um desenho respeitando aqui
tá? Essa distância pra cá. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. E ele se junta com o círculo desse lado aqui, beleza? Depois que eu faço isso, agora eu vou pegar na parte mais externa e eu vou ir juntando aqui e mais ou menos nessa altura aqui eu vou juntar aqui, tá? Tem gente que já tem mais treino, então não precisa desenhar antes. Eu vou explicar para todos os níveis. Depois, nós vamos criar aqui o remoinho. Então, vai ser uma curvatura que vai vir aqui. E chega aqui. Aqui também vai vir uma curvatura. Quais questões eu preciso observar? Que esses dois aqui estejam na mesma altura, que sejam do mesmo tamanho. Tá? E isso eu posso treinar primeiro com o lápis, porque a gente tá mais... Dá uma soprada aqui, que às vezes fica um pouquinho de excesso, tá? Que fiquem do mesmo tamanho. Agora, com a parte de trás do palito de espeto, eu vou pegar um pouquinho da tinta. Eu vou colocar um ponto aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho mais com a parte pontudinha e eu não vou fazer tanta pressão contra a superfície. Eu vou ir levando a tinta devagar, com cuidado. E aqui para o remoinho, aqui eu posso pegar um pouquinho mais de tinta. Eu posiciono aqui e eu vou empurrando levemente, seguindo a linha. Agora eu vou fazer a conexão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de tinta, eu controlo a pressão que eu faço contra a superfície. O ideal é poder observar que tem um centro aqui, que ele se reflete aqui, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar com lápis, tem gente que vai ter mais facilidade. Eu vou pensar num ponto meio aqui. E aqui como se fosse um triangulinho, tá? Depois nós vamos fazer outro tipo de puxadinho que ele é mais curvo, na mesma altura. Desse lado e desse lado, eu coloco um círculo. E aqui eu vou fazer uma curvatura, tá? Ele vai respeitar essa parte aqui mais reta. E desse lado aqui, vai ficar um pouquinho mais curvo. E por último, eu vou ensinar para vocês o que se chama de one stroke. Que é de uma vez só, praticamente, né? Vejam que aqui se forma tipo como se fosse um guarda-chuvinha, essa curvatura. Então, a gente continua essa sequência aqui. Ótimo. Então, como a parte de trás, a gente coloca um ponto grande aqui, alto, ele vai ser o principal. E a gente, com o mesmo princípio de não pressionar muito contra a superfície, vai arrastar essa tinta. Se você quiser, você pode entrar aqui no meio, tá? Você pode ir adaptando, vai sentindo a sua criatividade. Tá? Você pode pegar, por exemplo, aqui, acho que ficou um pouco seco, você vai colocar um pouco mais de tinta, mas o segredo vai ser sempre não pressionar muito contra a superfície. Esses daqui vão ser menores, vejam, com a mesma ferramenta,
Eu só vou pegar mais tinta e eu vou colocar um ponto aqui. Vejam que ficou grossinha a tinta, né? Ficou um ponto até gordinho. E desse lado também. Mas eu não quero ponto aqui gordinho, não. E eu vou limpar a minha ferramenta. E vou destruir esse ponto gordinho. Eu vou empurrar, tá? Eu vou empurrar. E a mesma coisa aqui. Vocês podem ver que esse puxadinho, ele é mais reto e esse aqui é mais curvo. Então, já vocês podem ir percebendo que há vários formatos de puxadinho. A gente pode ver se um ficou mais cabeçudinho, se um ficou com mais textura, tá? E agora nós vamos fazer, tem um em inglês, chama one stroke, porque é de uma vez só. Então, eu vou pegar um pouco, bastante mais, eu vou colocar e eu vou empurrar. Eu não vou ficar colocando um ponto e depois distribuindo a tinta. É outro jeito de se trabalhar. Eu geralmente uso para puxadinhos menores. Eu pego bastante tinta e empurra. Para alguns mais elaborados, eu gosto mais realmente de usar essa técnica aqui. Então, nós podemos ainda brincar com uma coisa bacana, né? Eu vou colocar um pouco mais de tinta, porque é de água, porque a tinta já tá exposta aqui um pouco, então tá um pouco já grossa, né? O que eu vou fazer, vejam. Eu gosto muito, assim, do Meio Oriente, gosto muito do tema, né? Você pode deixar assim, ou você pode fazer o seguinte. Eu vou pegar pouca tinta e eu faço uma curvatura assim, que vai dar uma sensação das 1001 noites, tá? Vou fazer outro aqui. Então, eu posso começar de baixo aqui, onde se juntam esses dois puxadinhos, pra cá, e daqui para cá, tá? E por último, eu posso fazer daqui desse lado até aqui, levanta, tá? Aqui eu coloco a ferramenta e aqui eu já vou levantando. E dá uma sensação de uma arte um pouco mais árabe, né? Daqui eu posso fazer andando com os pontinhos, eu pego pouca tinta e ando um pouquinho aqui. E daqui eu ando com os pontinhos pra cá. Também eu posso pegar um pouco mais de tinta, porque o percurso aqui é maior. É como se vai de maior a menor e depois também daqui de maior a menorzinho. Vou pressionando um pouquinho. E pronto. Então, aqui temos o nosso puxadinho caprichado. Um elemento que pode ser colocado em qualquer mandala e que vai ficar bem bonito. Espero que vocês tenham curtido.